Se você entende que privatização abaixa custos, reduz corrupção e faz com que o serviço tenha que atender às necessidades do consumidor e não dos políticos, por que não privatizar a justiça e a polícia? E é engraçado que as pessoas se oponham a isso, porque é a conclusão lógica do mesmo raciocínio, certo? Todo mundo entende que uma estatal não tem incentivos para competir e fornecer serviços e produtos para os clientes, e sim, tem todos os incentivos para ser usado como uma ferramenta política e para avançar os interesses das pessoas que estão lá dentro. Todo mundo entende isso. Ela vai virar cabide de cargo, ela vai virar instrumento político, vai virar sistema de corrupção, vai ser ineficiente, vai ser caro, vai rodar prejuízo, e dane-se você também, meu irmão. Você vai ter que pagar e acabou. Agora, quando você fala, mas será que um batalhão de polícia ou a justiça não opera sobre os mesmos incentivos? Aí a galera fala, não. Ué, por quê? Vamos pegar assim os Correios, certo? Se eles derem prejuízo, o Tesouro paga, ou seja, você paga, você vai ser roubado via impostos para pagar isso. E se eles fornecerem um serviço ruim, você tem que ir lá bater na porta deles de qualquer jeito. Então não dá nada. A mesma coisa é um batalhão de polícia. E eu sei que existem policiais extremamente bem intencionados, eu conheço pessoalmente vários, ok? E eu sei que tem vários aqui no canal. Agora vamos pensar no serviço de uma maneira geral, ok? O serviço de polícia promete proteger você. Mas digamos que a sua casa é assaltada e metem uns tapas lá na sua filha também. Bom, beleza. Você vai lá no batalhão de polícia e fala, eu paguei via imposto, de maneira coercitiva, eu nem queria. Talvez, eu queria fazer outra coisa. Mas eu fui obrigado, sob ameaça de violência, defendida por vocês que apareceriam na minha porta caso eu não pagasse. Eu paguei vocês. Existia um acordo que vocês iam me proteger. Vocês falharam. Minha propriedade foi atacada. Certo? O contrato foi quebrado. Qual é a sanção? Quem aqui vai responder? Ninguém. Ninguém vai sofrer sanção nenhuma, ninguém vai sofrer punição nenhuma. E agora eu exijo que vocês, que eu paguei, restituam os meus bens. Vão caçar os criminosos, vão resolver esse problema. E se a polícia não resolver? Nada. Não acontece nada. Não existe incentivo, não existe serviço. Não existe contrato. Existe só você paga e daí eles veem o que eles vão fazer. E justo por isso a gente vê tanta corrupção na polícia, a gente vê tanta má alocação da segurança, certo? Você tem um monte de policial caçando maconheiro, porque o cara fumou a planta, mas tá, o homicídio estuprador, mas aí, como é que você vai decidir? Você não sabe quais são as urgências da população, você não sabe o que elas mais se importam, porque isso é um incentivo econômico também, certo? Se você tivesse que pagar, você vai ter que pagar um boleto pra alguém proteger a sua casa ou seu bairro, se ela tem uma associação de bairro, tem um condomínio fechado, etc. Aí vem lá, tá, vai custar R$25 por mês, digamos, pra caçar estuprador, pô, pago. R$15 por mês pra caçar homicida, pago. R$40 por mês pra caçar alguém que fumou a planta. Eu não tô afim de pagar isso, não. Não me afeta, eu não ligo. Isso aqui eu resolvo dentro da minha casa. Meu filho fumar maconha, eu converso com ele, mas mesmo que eu não goste, ou sei lá, dane-se, mas você ia pagar por isso? Duvido. Então você ia ter uma alocação de serviço melhor. Ainda tem essa vantagem. Agora, e o que acontece se falhar? Nada. Bom, então é uma droga que nem qualquer estatal. Então qual é o incentivo econômico que uma força policial tem para fornecer segurança? Nenhum. Eles podem até tentar de maneira muito bem intencionada, mas se eles falharem, não adianta muita coisa, não vai mudar muita coisa na sua vida. E qual é o incentivo que eles têm para inovar? Ou qual é o incentivo que eles têm para se manter competitivos? Ou como é que alguém com uma nova ideia, com um novo serviço vai entrar no mercado se é proibido? A gente entende que isso vai dar uma merda federal se o Estado tentasse nacionalizar a produção de computadores. Agora, quando ele vai lá e nacionaliza a produção de segurança, a gente fala, não. Pois é, não, olha só. Outra coisa, justiça. Certo, dá uma decisão correta, ou mesmo dá uma decisão rápida. Às vezes você tem um processo banal pra caramba que você tem que ir pra justiça e vai levar 9 anos. Qual é o incentivo que o tribunal tem pra fazer o serviço rápido ou devagar? O que muda? Ou dá uma decisão certa ou errada? Se um tribunal dá decisões sistematicamente erradas, um juiz sistematicamente só faz merda, ou só, como existem vários casos, cara, só conversa com um advogado pequeno, os grandes eles se beneficiam desse sistema, mas conversa com um advogado pequeno. O juiz copia e cola a sentença, dá a sentença errada, não lê processo, faz tudo errado. Isso é coisa mais boba de trivial no Brasil. Então, qual é o incentivo dele pra fazer as coisas direito? E se ele fizer tudo errado, o que acontece? Nada, o cara continua lá bem.
Mas se o cara vender sentença? Mas se ele não vender, ele não ganha dinheiro. Se ele vender, ele ganha dinheiro. Então ele vai vender sentença. É o incentivo financeiro, certo? Mas se alguém pegar ele... Não, a polícia pode pegar ele. Bom, mas peraí, a gente já viu que isso não funciona muito bem. Porque também, qual é o incentivo pra prender o cara? Você vendeu sentença, certo? Então se eu sou a polícia e eu vou prender você, eu não ganho nada. Agora, se eu sou o cara que descobriu, se eu sou alguém dentro do tribunal e descobrir isso, eu posso cobrar 20% de você de cada sentença que você vende e eu não falo pra ninguém. Porque eu ganho com isso. E todo mundo tem que continuar vindo no seu tribunal, no nosso tribunal, caso eu trabalhe com você, e não vai mudar nada. Não há incentivo pra nada. Não há incentivo para um bom serviço. Inclusive, não existe incentivo para inovação. Inclusive, uma coisa pode ser mal resolvida melhor do que se você fosse resolver você mesmo. Às vezes você pode ter um problema com alguém que você tem que ir para a justiça estatal quando você resolveria com essa pessoa perfeitamente num contrato privado. Mas não, tem que ir para a justiça estatal. Existem casos, enfim, não adianta entrar muito nesse detalhe, mas o fato é, não há incentivo para funcionar. Só há incentivo para políticos se preocuparem com os próprios... juízes se preocuparem com os próprios salários, com o avanço de carreira, com manter as benesses deles, com inclusive gerar mais processos, porque daí eles vão ganhar mais e ficar lá no lado deles, para contratar mais juízes, porque daí eles vai beneficiar o sindicato, ou vai fortalecer a classe, ou enfim. Eles vão se preocupar com isso. A gente vê isso não só no STF, mas em primeiro grau vê isso também. É coisa normal. Aí vem algumas objeções. Não, mas a gente não pode privatizar a polícia, a justiça, porque... vamos pensar nos pobres. Como é que os pobres vão pagar isso? Bom, primeiro, o maior problema que os pobres têm hoje é a polícia e o sistema de justiça. Porque se um pobre tá vendendo... O cara tá vendendo as bugiganguinhas dele, alguma coisa pequena, simples. Se um ladrão vier e roubar tudo que ele tem, o que ladrão até evita fazer porque o cara tem dó do cara, mas enfim... Se ele for lá e roubar todos os panos de prato que o cara tá roubando e os cinquentão que ele ganhou ao longo do dia inteiro... Pelo menos o ladrão rouba o cara e deixa ele em paz pro resto da vida dele. Se a polícia aparecer ali, não só eles vão ter que confiscar todos os panos de prato e o dinheiro do cara, mas eles vão também talvez prender esse cara. O maior terror que um pobre tem não é o bandido, é a polícia. É o sistema de justiça. Por quê? Porque não trabalha pra ele. Porque ele não pode se proteger quando a polícia vem cometer um crime contra ele. Porque ele não pode se proteger da justiça quando a justiça faz injustiça com ele. Seja, não deixando que ele forme contratos, não deixando que ele tenha a propriedade dele, não deixando que ele registre certas coisas, não deixando que ele reclame do policial que roubou ele. Certo? O policial vem e assalta o vendedorzinho, o cara é preso, vai reclamar na justiça e é condenado. Então, assim, a gente já tem um problema agora. Ah, mas como é que ele vai pagar? Mas, escuta aqui, você não concorda comigo que polícia e segurança, que segurança e justiça são as necessidades mais importantes? Sem isso você não consegue fazer nada? Então, se hoje pobre no Brasil consegue comprar geladeira, celular, carro, se consegue fazer essas coisas, você acha que não vai conseguir pagar a justiça e segurança? Porque qual vai ser o custo disso, honestamente? Resolver uma disputa simples em primeira instância com um juiz simples. Não precisa ir lá pro juiz que ganha 35 mil reais. Até porque é um disparate que o cara ganhe isso. Você não acha que os caras conseguiriam encontrar os juízes entre eles? Ou fazer um sistema entre eles? Porque eles já estão fazendo isso, inclusive. Você realmente acha que isso não ia custar assim vintão? Ou que não ia ter alguém lá dentro que ia fazer isso de graça? Ou, se você acha que isso é um problema muito grande, você fala, nossa, como seriam os miseráveis do país sem um sistema de justiça e segurança? Eu te pergunto, você daria... cinquentão por mês por isso? Você fala assim, nossa, você é uma pessoa super preocupada, super mobilizada. Você fala, nossa, tá bom, vamos fazer o seguinte, coloca tua grana onde tá teu argumento, vai, vamos lá, 50 por mês. Pra enorme maior parte das pessoas que assistem esse canal não é nada, inclusive se você não tivesse que pagar imposto, seria ainda menos nada. Você acha que a gente consegue aí 1 milhão de pessoas, 0,5% da população pra doar 50 por mês? Pra resolver isso pros absolutos miseráveis do país? Eu acho que a gente consegue batata, cara, facinho, facinho, facinho. Então, tem como fazer, ok? E inovação. Hoje a gente tem um monte de apps para todo lado. Toda a inovação que viria ao redor desse campo baratearia o custo pra caramba. Ia facilitar muito essas decisões. Os pobres, sem dúvida nenhuma, seriam os maiores beneficiados por isso, porque hoje eles são os maiores prejudicados. Agora, mas e o ser humano é mau? O
ser humano é mau, vil, corrupto. Não, ele não é. A natureza do ser humano é usar a razão pra tentar sobreviver. E ele comete erros, mas, enfim. Digamos, eu vou conceder esse argumento pra você. Digamos que o ser humano é mau, vil, corrupto, pornográfico, blá, blá. Ok. Não seria então a pior ideia do mundo dar um monopólio pra ele de segurança e justiça? Não seria melhor então que esse poder estivesse... Eu sei que eu tô fazendo um argumento utilitarista, mas você também. Então, se você faz esse argumento, então, certo? Agora... Você fala, não, mas é porque todo argumento a favor do Estado é utilitarista, não existe argumento ético pro Estado. Agora, você fala, tá bom, não seria então melhor que esse poder ficasse diluído entre as pessoas? Elas tendo que competir, então, tendo que, mesmo que elas sejam más, digamos, tendo que fornecer um serviço pros outros porque elas são obrigadas, senão elas vão morrer de fome? Ou elas vão quebrar, ou enfim, vão ser difamadas, vão ser... todo tipo de prejuízo e injúria vai cair em cima delas? Então, mesmo que você esteja certo que o ser humano é mau, ainda assim colocar um poder de monopólio de justiça para alguns seres humanos maus, no sistema que mais sistematicamente promove o ser humano mau, que é a democracia, bom, você teria um problema ainda maior. Então, é ver que não, mas a gente tem que colocar pessoas boas, certo? Existem pessoas boas, éticas, morais, pilares da sociedade que a gente deveria colocar nesse sistema. Bom, primeiro, não existe incentivo para que o sistema deixe elas entrar. Que a gente está numa democracia que é o sistema que mais sistematicamente promove pessoas más, corruptas, mentirosas do que as pessoas honestas. Então já vai ser muito difícil que isso aconteça. Pode acontecer, sim, pode muito bem acontecer. Existem pontos fora da curva. Sérgio Moro é um puta ponto fora da curva. Mas a gente sabe que é exceção, ok? Agora, que ele tá indo contra todos os incentivos, justamente porque ele tem um incentivo até popular para fazer isso, e a gente sabe que ele seria ainda muito mais bem sucedido numa iniciativa privada. Ok? Mas a empresa dele ia bombar pra caramba, não ia ser só um tribunalzinho de primeira instância. Imagina se tivesse livre competição entre juízes, aparece um Sérgio Moro. Ou sei lá, se a gente privatiza a justiça, o Sérgio Moro vai lá abrir uma empresa. Puta merda, cara. Iam falar que o cara virou monopolista. Iam falar que tem que vir CAD pra quebrar o monopólio dele. Minha nossa, mas devago, ok? O ponto é, você fala, não, mas tem pessoas éticas e a gente tem que pôr elas dentro. Mas se você admite que existem pessoas éticas e boas e morais que podem entrar nesse sistema e operar ele, elas também vão existir num sistema de livre mercado. Inclusive, o livre mercado vai mais sistematicamente premiar essas pessoas. Porque quem fornece um serviço mal vai se ferrar, e essas pessoas boas, que você está admitindo que existem, porque se você falar, não, elas não existem, então você não consegue nem defender esse argumento. Você está admitindo que elas existem. Então, você fala, mas a gente tem que colocar elas. Não, então elas vão se dar bem no livre mercado. São elas que vão acabar sendo as vencedoras. Vai ter pessoas ruins? Vai ter pra caramba. Tá cheio de empreendedor aí vagabundo. Agora os caras costumam se ferrar ao longo do tempo. Mesma coisa aconteceria no sistema de justiça. São as mesmas regras que se aplicam. E a minha resposta favorita, porque é a mais engraçada, é não, a gente tem que cobrar, a gente tem que fiscalizar, monitorar, prestar atenção e ver se essas pessoas estão fornecendo um serviço certo ou não dentro do Estado, dentro do monopólio de segurança e justiça. E se elas não tiverem, a gente tem que ir lá e protestar contra elas. Qual é o seu incentivo para fazer isso? Você só vai fazer isso quando você for injustiçado por essas pessoas. E a qualquer momento esse grupo vai ser relativamente pequeno na proporção da população. Então, por que você pararia de cuidar da sua vida para fazer isso? Ou para fiscalizar? Ou você tem tempo para fiscalizar todos os juízes? E todos os polícias? Não, você não tem. Não vai dar muito certo isso aí. E segundo, digamos, não, porque a gente vai então monitorar os caras e fiscalizar, e se eles errarem, se eles fizerem alguma coisa errada, a gente vai lá e vai protestar. Você pode fazer a mesma coisa num livre mercado, inclusive isso seria mais efetivo num livre mercado. Porque se um juiz hoje faz decisões corruptas, faz decisões erradas, vem sentença, e você vai lá e protesta na frente do tribunal dele, você pode ser preso e processado por difamação, ou por ataque à honra e etc. E o juiz vai se proteger, porque vai ter os amigos dele juiz, que provavelmente são vários bandidos também no meio lá. Se o cara é bandido, ele provavelmente vai ter amigos bandidos. Então eles vão se proteger, vai cair com o amigo dele, e o amigo dele vai mandar prender você, meu amigo. Então, como é que vai funcionar isso aí? Só numa sociedade de livre mercado, onde você pode protestar uma empresa e falar isso aqui tá um produto lixo, isso aqui tá errado, isso aqui... Você vai poder fazer isso, vai poder fazer vídeo difamando, vai poder fazer xingar o cara que você quiser. Aí sim você vai conseguir ter algum efeito maior, pode até conseguir ter um efeito não exatamente o que você gostaria, mas certamente maior do que o que você teria no sistema estatal. Então, de novo, mesmo que você esteja certo, você tá errado. Eu adoro fazer esse tipo de argumento, inclusive eu sugiro isso pras pessoas. Quando você vai tentar argumentar, tenta entender o máximo possível do ponto do adversário e provar ele errado dentro do ponto dele, não do seu, porque é mais fácil que você entre na cabeça dos outros assim. Mas, enfim,
Vários links vão estar lá na descrição sobre justiça privatizada, sobre história e outras coisas. Eu quero fazer vários vídeos sobre isso no futuro, mas por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.